Olá! Hoje a gente vai explorar as fontes sobre Blaise Pascal. Figuraça, né? Século XVII na França. Com certeza, um gênio, matemático, físico, inventor, filósofo, até teólogo. Exato. Uma vida curta, mas, nossa, que intensidade. A ideia é pegar os pontos altos da biografia dele, tentar entender essa mente que ia da ciência para a fé, né? Isso aí, e tem muita coisa fascinante pra gente conversar. Então, bora começar. Primeiros anos, o despertar científico. Perfeito. Então, Pascal, ele perdeu a mãe muito cedo, né? E foi educado em casa pelo pai. Sim, e o pai era super ligado em matemática, o que influenciou muito ele, claro. E dizem que o menino era um prodígio mesmo. Tipo, com 11 anos, sacou geometria à lançada sozinho. É mole. Impressionante, né? E aos 16 já publicou um trabalho sobre cônicas, o Essai sur les coniques. Que introduziu o teorema de Pascal. Impressionou até o Descartes, olha só. E não parou aí. Com 19, pensando no lado prático, Ah, a Pascaline. para ajudar o pai, que era coletor de impostos. Exatamente. Uma das primeiras calculadoras mecânicas. Genial. Imagina um alívio para o pai dele, né? Fazer aquelas contas todas. Pois é. Só que é interessante notar, ela não foi um sucesso comercial, sabe? Ah, não. Por quê? Era muito cara para produzir na época. Mas assim, mostra essa veia inventiva dele desde cedo. Entendi. E o trabalho sobre cônicas, qual foi o impacto real? Ah, foi um salto importante para a geometria projetiva. Aquela coisa de como as formas se projetam, sabe? Fundamental para a arte, engenharia. Nossa, que mente. E ele não ficou só na matemática, né? Foi para física também. Não mesmo. Ele se inspirou muito no Torricelli. E aí começou a fazer aqueles experimentos sobre vácuo, pressão atmosférica. Aquela história famosa da montanha, o Puy de Dôme, certo? Exato. Ele pediu para o cunhado fazer o experimento lá no alto. E foi, assim, crucial. Para provar o quê, exatamente? Primeiro, que o vácuo existe mesmo, que ia contra o que Aristóteles dizia, aquele horror ao vazio. E segundo, que a pressão do ar diminui conforme a gente sobe. Que demais. Isso levou a quê? Levou a trabalhos fundamentais sobre fluidos, tipo sobre o equilíbrio dos líquidos, e daí? O princípio de Pascal, aquele da pressão no líquido, né? Isso, que a pressão se espalha igualzinho em todas as direções. É a base da hidráulica moderna. Freio de carro, elevador, tá em todo lugar. Uau! É incrível como ele conectava tudo, da teoria mais abstrata até a aplicação prática. Totalmente. E ainda tem mais matemática aí no meio. Ah, sim. A história das probabilidades, né? Com o Fermat. Isso. Uma troca de cartas genial sobre como dividir o dinheiro numa aposta de jogo de azar que foi interrompido. Parece uma coisa pequena, mas Mas, eles criaram ali os fundamentos. Os fundamentos mesmo da teoria das probabilidades. que loucura. E o tal triângulo de Pascal? Ah, o triângulo é uma ferramenta poderosa para combinatória. Aquela coisa de contar combinações, arranjos, usado hoje em estatística, economia, até a ciência da computação. O impacto é enorme, sabe? Caramba, que produção. Mas aí, a vida dele tem uma virada forte, né? A questão da fé entra com tudo. Entra mesmo. Ele já tinha tido um contato com o jansenismo ali por 1646. Que era aquele movimento católico mais rigoroso, focado na graça divina, certo? Exato. Mas o momento-chave, o divisor de águas mesmo, foi a Noite de Fogo, em 1654. Noite de fogo, que nome forte. O que foi isso? Foi uma experiência espiritual muito, muito intensa. Transformadora para ele. Tanto que ele anotou tudo num bilhetinho, o memorial, e costurou na roupa. Levou com ele até morrer. Nossa, e o que mudou depois disso? Ele largou a ciência? Ele deu uma boa pausa, sim. Se dedicou mais à defesa da fé, ficou bem próximo do pessoal de Port-Royal, que era o centro jansenista. E foi aí que surgiram as letras provinciais. Exatamente. As cartas provinciais. Ele escreveu sob pseudônimo, Louis de Montalte. São brilhantes, cheias de ironia, criticando a moral mais relaxada dos jesuítas, a tal da casuística. E defendendo a visão jansenista da graça, né? Isso. E o estilo dele é tão bom, tão claro, que essas cartas são consideradas um marco da prosa francesa. Até Voltaire elogiou. Uau! E depois vieram os pensées, os pensamentos, que são super famosos também. São. Mas, na verdade, não era para ser um livro assim. Eram anotações, fragmentos, Para quê, então?
para uma grande apologia da religião cristã. Mas ele morreu antes de conseguir organizar tudo. Que pena. Mas o que a gente tem nesses fragmentos? Reflexões geniais sobre a condição humana. Aquele paradoxo que ele via na gente. Somos grandes e miseráveis ao mesmo tempo. Tipo anjo e besta, sabe? Entendo. E é aí que entra a famosa aposta de Pascal. Sim, a aposta. É um argumento bem pragmático, na verdade. Como funciona essa lógica? Usar probabilidade para falar de Deus parece ousado. Ele dizia assim, olha, a gente não pode provar com a razão se Deus existe ou não, mas a gente pode apostar. Apostar. Como assim? Se você aposta que Deus existe e vive de acordo com isso, se ele existir, seu ganho é infinito, a salvação. Se ele não existir, você não perdeu nada demais, só viveu uma vida virtuosa. Ok. E se apostar que ele não existe? Bom, se você aposta que ele não existe e ele existe, a perda é infinita. Se ele não existe, o ganho é finito, são só os prazeres aqui da Terra. Então, pela lógica da probabilidade, a aposta mais racional seria acreditar. Que interessante, é quase uma análise de risco e recompensa para a fé. Exato. E isso se conecta muito com a ideia do Deus abscônditos, o Deus escondido. Um Deus que não se mostra por provas óbvias, que exige um salto de fé mesmo. Fascinante usar uma ferramenta tão matemática para um dilema tão existencial. E pensar que ele fez tudo isso com a saúde sempre ruim, né? Muito ruim. Desde jovem ele sofria bastante. Mas mesmo assim, no fim da vida, ainda teve energia para pensar num projeto social. Qual? Os carroces à Cinq Sols, tipo um sistema de transporte público barato em Paris. Uma ideia pioneira. Nossa, que legal! Mostra uma preocupação com os outros, né? Com certeza. Pena que ele morreu tão jovem, aos 39 anos. A causa exata ainda é meio incerta. Que vida intensa! E o legado, nossa, é gigante. Gigante mesmo. Na ciência, com a unidade Pascal, a hidrostática, a probabilidade. Na literatura, com a prosa. Na filosofia e teologia, com esse debate entre fé e razão. Ele realmente tentou construir uma ponte, né? Entre o intelecto e a busca por algo maior, pela transcendência. Exatamente. Essa tentativa de reconciliar tudo isso é o que torna Pascal tão relevante até hoje. No fim, fica essa imagem dele, né? Alguém tentando entender o mundo e o nosso lugar nele, usando tudo que tinha. A lógica, a experiência e o coração. Aquela frase famosa dele. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Essa mesma. Resume bem essa busca toda. Perfeito. E fica aí uma coisa pra gente pensar, né? Hoje, nesse mundo cheio de incerteza, de risco, como será que essa abordagem do Pascal de usar a probabilidade para pensar sobre a fé pode dialogar com a nossa forma de tomar decisões importantes, sobre no que a gente acredita, o caminho que a gente segue? É uma ótima reflexão para fechar. Como lidamos com o incerto, né? Seja na fé, seja na vida. Fica a provocação. Valeu!